E a quarta-feira foi de intensa volatilidade para o mercado de grãos na Bolsa de Chicago. A soja não ficou de fora. Começou os negócios deste pregão em campo positivo, subindo bem. Passou para o campo negativo, caminhou de lado, mas no meio da tarde intensificou seu movimento de altas, acelerou esses ganhos e vai terminando a sessão dessa quarta-feira, 5 de março, com ganhos de mais de 1%. Subiram as commodities agrícolas praticamente todas, num movimento de alta generalizado, e quem nos ajuda a entender esse movimento e, claro, o impacto disso para a soja especificamente é Enio Fernandes, consultor em agronegócio da Terra Agronegócios, já nos fazendo companhia nessa tarde de hoje. Enio, seja bem-vindo, meu amigo, boa tarde, é um prazer ter você com a gente mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. É sempre bom estar com vocês, é um prazer estar aqui. Obrigada, Enio. Enio, te surpreendeu o movimento de hoje diante de todas as notícias que nós recebemos desta nova fase da guerra comercial? Ou na segunda e na terça o mercado já precificou boa parte disso e hoje foi tomando um fôlego novamente? Não, na verdade, não precificou. Eu acredito que a maioria dos analistas estão, todo mundo, em todas as áreas, mercado financeiro, mercado de petróleo, mercado de commodities agrícolas, está todos muito inseguros. Por quê? Você tem alguns parâmetros que você analisa para prever os movimentos de mercado. Uma das frases mais repetidas por economistas, eu olho no passado para tentar entender o futuro. No caso do Donald Trump, olha, o passado pouco adianta. Esse segundo governo dele é bem diferente do primeiro. Ele tem plenos poderes agora, ele tem maioria no Senado, maioria na Câmara, ele tem a maioria da opinião pública norte-americana com ele. A votação dele foi avassaladora e ele tem todo o controle do Partido Republicano na mão. Bem diferente do que foi no governo passado. Outra coisa que a gente olha quando vai analisar mercado é a relação oferta e demanda, para a gente fazer projeções. A oferta e demanda sempre é importante, você tem nuances no meio do caminho, mas no final a oferta e demanda pesa bastante e determina os movimentos do mercado. Não é o caso agora. Não estamos falando de oferta e demanda, nós estamos falando de decisões de uma pessoa. Outro ponto que eu gosto de analisar, alguns analistas dizem não, mas eu gosto de analisar, é o fluxo do dinheiro, é o preço do dinheiro no mundo e para onde está indo esse dinheiro, onde estão as oportunidades de rendimento. Nesse caso também não cabe. Então, quando a gente olha, você tem pouco histórico para analisar o que o Trump vai fazer. Você teria a lógica, você teria o bom senso. Mas quando você vê as propostas de Donald Trump, taxar 25% o México e o Canadá, taxando as duas taxações da China, que já foram taxadas anteriormente, a China agora está sendo taxada só no governo novo Trump 20%, mas lembrem-se, ela foi taxada lá atrás. Então, quando a gente olha essas taxações, a gente vê que nós vamos ter inflação no mercado norte-americano. E aí, surpreendentemente, as projeções do Federal Reserve, que era de um corte de 0,25 pontos, dois cortes no máximo de 0,25 pontos, com essas ações de Trump, o mercado já começa a interpretar que talvez a economia americana não vá tão bem, que precisa de estímulo na economia americana. E aí a gente já está vendo mais corte de juros sendo projetado nos Estados Unidos. Você viu hoje as commodities completamente voláteis. Você viu o que aconteceu no Dow Jones, Standard Poor's, Nasdaq, na segunda e na terça-feira, né? E hoje se comportando um pouco diferente. Aonde eu quero chegar? Resumo da ópera, está todo mundo tentando entender as consequências do Donald Trump. Vou dar um exemplo simples. Ontem ele fez um discurso, né, para deputados e senadores, um discurso forte, bem direto, bem transparente, um longo discurso, falando de taxações, falando das oportunidades que quem vai investir na América vai ter, que os Estados Unidos está sendo meio que explorado nas suas relações comerciais. Ele acaba o discurso, vê uma entrevista do secretário de Comércio dele, falando que essas tarifas podem não ser tão duras. Então, assim, é muita informação sendo colocada no mercado numa rapidez enorme e você tem contradições pouco tempo depois. Pouco tempo depois. Então, eu acho que o mercado está mais em compasso de espera do que de decisões tomadas. Essa alta de hoje, eu não teria muita. Ela não é muita tendência de mercado.
Lembra o seguinte, nos últimos 2 dias, soja caiu bem, nós testamos o suporte de 10 bushel points. E tivemos agora o relatório do USDA, no Agricultural Outlook Forum, que mostrou uma redução importante da área plantada de soja nos Estados Unidos e um aumento da área de milho. Isso projeta um estoque de passagem nos Estados Unidos para a próxima temporada pouco acima de 7%. Isso é um limitador de quedas muito forte em Chicago. Então, acredito que o momento do mercado hoje é de mais calma, ponderação e frieza. Está todo mundo querendo entender se como vão ser essas tarifas de Trump, se elas realmente vão existir, se elas vão perdurar. Alguns economistas, alguns embaixadores, chanceleres, acreditam sim que as tarifas vão ser impostas, mas que elas não vão ser duradouras, seriam mais uma estratégia comercial do que uma ação prolongada. Tudo isso está sobre a mesa, muitas dúvidas e poucas certezas. Enio, a gente pode dizer que nesse momento a gente tem um mercado que está comprando no boato e pode já vender no fato, e a gente vê novos momentos de baixas significativas para os preços, principalmente olhando para milho por conta desse aumento de área previsto para os Estados Unidos e tudo mais, e uma tentativa de definição de direção para a soja, que, como você disse, está tentando o mercado ainda entender qual será o futuro dessas tarifas, dessas taxações? Quando a gente olha na questão de oferta, nós estamos com uma safra brasileira extremamente robusta, né? Depende da consultoria que você segue, você tem números variando de 166, 167 até 174, 175 milhões de toneladas. Independente do número, é uma grande safra chegando ao mercado. Um bom volume dessa safra já foi comercializado, mas principalmente agora, no finalzinho de fevereiro e nessa primeira semana de março, é um grande volume de soja chegando ao mercado. Qual que é o problema? Os produtores estão colhendo essa soja, estão entregando essa soja, mas a comercialização, a negociação está muito lenta dessa soja que está sendo entregue. Então, isso é um limitador. Segundo, de novas quedas. Outro limitador que nós estamos tendo é as projeções para o ano que vem. O Agriculture Outlook Forum mostrou uma redução importante, né? E aí o mercado começa a ficar atento. No meio dessas incertezas, safra entrando, a qual que seria o fundo do poço das cotações de soja, se ela quebraria 10 bushel points no contrato maio, se ela pode chegar a 9,50, no meio a essas contradições, eu tenho essas notícias, essas informações de tarifações de Donald Trump contra o principal cliente. E aí nós temos alguns pontos que nós temos que colocar sobre a mesa. Quando eu olho no mercado de soja, Brasil, Argentina e Estados Unidos são 87% de toda a soja exportável no mundo. Se eu preciso comprar soja, eu preciso comprar desses três. No caso, a gente olhando o maior comprador mundial, que é a China, ela não vai parar de comprar completamente os Estados Unidos, mas ela pode diminuir esse volume. Certo. Pode cortar o volume que ela compra nos Estados Unidos em metade, 40%. Não sei dizer, porque eu não sei quanto agressivo o Donald Trump vai ser e quanto tempo vai perdurar essas taxações. Quando eu olho para a Argentina está tendo uma redução de safra. O próprio USDA já está projetando safra de 49 milhões de toneladas. Nós falamos constantemente com os traders argentinos, nós temos alguns contatos muito importantes lá que a gente respeita muito a opinião desse pessoal. E eles acreditam em uma safra perto de 47, talvez um pouco menos de 46, mas um número mais consenso seria alguma coisa perto de 47. É uma safra já menor do que os 50, 52 que estavam projetados. E a Argentina, ela é especialista em fazer farelo e óleo. O foco dela é fazer farelo e óleo, vender farelo e óleo. Vai ter soja exportável? Vai ter soja exportável, mas vai ser um volume menor do que teria com a safra cheia. Então, aí eu volto os olhos para o Brasil. Naturalmente, com a grande oferta brasileira, as compras deveriam ser aqui, os prêmios deveriam começar a sofrer bastante. O que aconteceu? A não comercialização e esse atraso de soja chegar nos portos brasileiros está fazendo uma sustentação dos prêmios e ainda está subindo Chicago. E Chicago subiu não por questão de oferta e demanda, é que o secretário de Comércio deu sinalizações que essas tarifas não podem ser duradouras.
Isso está fazendo com que o mercado esteja operando no momento que ele não está olhando para fundamentos, ele não está olhando para fluxo financeiro, ele está olhando bem no curtíssimo prazo dessas questões de tarifações dos Estados Unidos contra a China. O ponto é, as tarifações vão ser realmente implantadas? A China já sinalizou contra taxações da soja americana e o mercado de carne nos Estados Unidos. Mas, contudo, porém, todavia, a gente pode ver um recuo. Nesse momento de incerteza, eu estou enxergando alta em Chicago, estou enxergando prêmios brasileiros ainda positivos. Só para terminar, tentar fazer uma história longa, curta, o que nós temos que prestar atenção, cada produtor tem que prestar atenção, é como ele está posicionado. Se você já comercializou 50%, 40%, 60% da sua soja, você tomou uma decisão, você tem uma zona de conforto que você pode esperar mais esclarecimentos para tomar sua posição. Agora, tem produtores que venderam 10% da sua soja e tem contas a pagar em 30 do 3, 30 do 4. Daqui 30 dias, 60 dias, tem que pagar a conta. Ele tem que cumprir seus compromissos. Esse produtor, ele não tem o direito, ele não se precaveu, ele vai ter que assumir os preços da safra agora. Eu seria mais prudente em momentos de alta em Chicago ou em momentos de rally de dólar, que eu tivesse valorização da moeda ou valorização do meu produto no final do dia, eu realizaria a comercialização para me defender dos meus compromissos de curto prazo. Era aí que eu queria chegar. Como é que isso tudo está batendo aqui para nós, Enio? Porque você citou essa questão dos prêmios. Nós temos, nesse momento, prêmios firmes aqui no Brasil, certo? Sim. Nós temos esses prêmios firmes também por conta da demanda ou uma demanda combinada com uma logística deficitária que deixa a gente ali meio atravancado para escoar toda essa soja? O que a gente pode dizer sobre os prêmios e como eles estão atuando na formação dos preços da nossa soja nesse momento, Enio? Você foi perspicaz, é isso mesmo. Sim, nós temos uma comercialização mais lenta dos produtores, mas nós também temos um problema logístico enorme, porque é muita safra chegando ao mesmo tempo do mercado, é só olhar os preços dos fretes, eles simplesmente explodiram, e mesmo assim a soja não está chegando no porto. Além disso, eu tenho uma ameaça comercial entre o nosso maior competidor na exportação de soja, que é os Estados Unidos da América, contra o maior cliente do mundo. Lembro, de cada 100 cargos, de cada 100 navios, perdão, de cada 100 navios comprados, negociados soja no mundo, mais de 60 têm origem para a China, eles são direcionados para a China. Eu estou fazendo o segundo maior fornecedor de soja do mundo ter atrito com o primeiro comprador de soja do mundo. Logicamente, essa oferta restrita vai procurar outras fontes de ofertar, vai vir buscar soja no mercado brasileiro. Aí eu tenho baixa comercialização do produtor, problemas logísticos, e eu tenho o mercado já querendo especular com a possibilidade de uma demanda adicional lá na frente. Isso faz com que a gente possa ter valorizações nos prêmios. Mas eu queria fazer um parênteses muito, muito claro aqui, senhoras e senhores, muito claro. Caríssimas, é muita volatilidade, é muita incerteza. Para você tomar uma decisão, você precisa estar com um certo grau de proteção no seu negócio. Lembro, ontem à noite, depois de 2 horas de discurso do presidente norte-americano, sinalizando algum tipo de ação, um dos seus principais assessores vem e ameniza o discurso desse presidente norte-americano. E ninguém faz nada no governo norte-americano sem estar alinhado com o Trump. O poder dele no governo americano é absoluto. Ele lidera o país, ele lidera a Casa Branca e ele lidera o seu partido. Então, nenhum secretário de Estado ia fazer comentários sem a permissão de Donald Trump. Então, fica difícil a gente tentar gestar risco se o risco não está claro. Já imaginou se, ao invés de uma guerra comercial entre China e Estados Unidos, eles fazem um acordo comercial favorecendo principalmente as commodities agrícolas? Inverte tudo. Inverte tudo. Eu, particularmente, não acredito nisso. Mas nós não podemos garantir que isso não vai acontecer. Em vários casos, Donald Trump, antigamente, já usou
as tarifações, a guerra comercial, para tentar fazer acordos comerciais mais benéficos aos Estados Unidos. E tem atores do mercado que acreditam nisso. E isso faz com que o produtor se comporte de que maneira, Enio? Ele vai olhando para isso como uma espécie de oportunidade ou ele sabe que é um momento onde ele precisa ter um pouquinho mais de cautela, talvez manter-se um pouquinho mais na defensiva para poder efetivar os seus negócios? Porque eu imagino que essa condição combinada com uma logística também estrangulada no Brasil trave os negócios por aqui, né? Mesmo que ele queira avançar um pouquinho, os negócios ainda estão um pouco mais travados por aqui, não? Estão sim, você está correta, mas tem um ponto importante demais. Eu entrei no agronegócio em meados de 1992, meio do ano de 1992. Em 96, eu comecei a estudar mais profundamente o mercado de soja. Então, em todo esse período, o que eu consegui identificar é que o produtor ele tem fidúcia, ele acredita no grão, ele não acredita no dinheiro, ele não acredita no dinheiro parado na conta dele, ele tem amor no que ele faz, ele tem fidúcia, fé na sua produção. Por que eu estou falando isso? Ele sempre espera preços melhores. Nós estávamos com a sinalização já de uma safra muito, muito grande na América do Sul. Mesmo assim, as vendas foram bem cautelosas. Só em dezembro, dezembro e janeiro, a gente viu a comercialização de soja ganhar uma aceleração mais rápida e o produtor se posicionar, aproveitando alguns momentos de prêmio, sim, os bases favorecendo ele, porque o dólar também subiu bastante. Então, final de novembro, dezembro e janeiro, nós tivemos uma grande aceleração da comercialização dessa safra 24-25. Mas ele sempre acredita no grão. Ele agora está acreditando que o produtor, que o comprador chinês e os Estados Unidos vão ter muito atrito. E isso vai abrir oportunidades para ele. Ele está comercializando muito pouco. Ele está comercializando volumes muito cadenciados. É só você olhar nos últimos dias as comercializações que aconteceram. Não estou falando hoje que o mercado está vindo de um feriado, mas mesmo antes dessas novas afirmações de Donald Trump, ele estava vendendo cadenciadamente muito pouco. O ritmo de colheita muito mais acelerado que o ritmo de comercialização. Eu acredito que ele vai tentar, ao máximo, retrair essas vendas. Ele vai tentar não vender no mês de março, não vender no mês de abril, mesmo que ele vá no mercado financeiro, capturar recurso financeiro, pagar juro para tentar não comercializar nesse período. Podemos estar errados, mas é assim que eu vejo que vai ser a ação dos produtores nos próximos 30, 60 dias. Enio, isso te preocupa, podendo ser um fator de pressão a mais para o mercado, com essa nossa comercialização um pouquinho mais lenta do que ou deveria, ou do que o que seria normal para esse momento, principalmente diante de uma produção tão robusta como é a produção do Brasil nesse momento? Me preocupa bastante, mais de 60% da soja brasileira, 65% da soja brasileira é comercializada no primeiro semestre. Quanto mais eu tenho ela concentrada num determinado período, a pressão vendedora pode se fazer presente. Então a gente tem que tomar muito cuidado, é um jogo de muito risco. Caso os produtores segurem essa soja e realmente a tensão entre China e Estados Unidos só cresça de intensidade e os chineses tentem comprar o máximo de soja no Brasil, beleza, a estratégia foi vencedora. E só que nós temos que contar também que o dólar também tem que trabalhar em patamares altos, né? Então, eu tenho que tentar entender como é que vai ser essa relação China-Estados Unidos e ainda não ver o dólar depreciar muito. Saiu o Boletim Focus agora, né, nessa quarta-feira, porque foi feriado na segunda-feira. O Boletim Focus, de novo, sem alteração nenhuma nas cotações do dólar para o final do ano, mostrando uma certa estabilidade do atual momento. A questão não é se ele vai ser 6 ou 6,10, mas nós temos uma estabilidade no curto prazo da moeda norte-americana. O futuro é impossível a gente saber. A gente tem que acompanhar semanalmente para tentar criar a curva de tendência, né? Mas os produtores, sim, estão assumindo um risco muito forte, mas isso é da natureza do produtor rural. Quem mexe com agro, quem mexe com agronegócio, investe milhões no chão e espera chover, o fator risco já está incorporado no DNA dele. Qual que é o problema? Se esse produtor tem muitas contas a serem liquidadas, já está carregando passivos de anos anteriores,
O ano passado não foi um ano de boa produtividade em algumas regiões. Os preços não foram bons. Muitos produtores estão pagando contas desse ano e ainda liquidando parte passivo do ano passado. Isso é muito preocupante. Você está tomando um risco que, às vezes, você não vai conseguir manejar ele como deve ser manejado. Enio, para a gente finalizar, embora a gente tenha falado um pouquinho sobre a nova safra americana e tudo mais, eu queria saber como estão as suas perspectivas para esse pré-safra, as condições de clima, o quanto disso pode intensificar a volatilidade das cotações na Bolsa de Chicago. É momento da gente já olhar com mais cautela e ainda mais monitoramento para as condições ali no Corn Belt? Bom, vamos lá. Primeiro, a gente tem que ser bastante transparente. Quando saiu o relatório, primeiro Agriculture Outlook Forum do USDA, agora, no final de mês de fevereiro, o mercado esperava 93 milhões de acres de milho, nós da Terra Agronegócio esperávamos 95, veio bem 94, veio bem no meio entre nós e o que o mercado esperava. Eu ainda acredito que nós podemos ter um maior aumento da área de milho, principalmente devido a essa tensão entre China e Estados Unidos. Por quê? Porque o mercado de milho norte-americano ele é mais quente, ele é mais intenso, ele é mais robusto do que o mercado de soja. Logicamente, nós temos uma grande preocupação porque 35% de todo etanol norte-americano é comercializado com o Canadá. Se eu tenho problema dos Estados Unidos com o Canadá, eu posso ter restrições nessas exportações, o que deixa sobrar milho no mercado interno norte-americano. O segundo ponto é que grande parte do milho, o maior comprador de milho dos Estados Unidos é o México, milho grão. Então, aí eu tenho dois problemas. Dois grandes clientes meus estão tendo relacionamento conflituoso devido às ações de Donald Trump. Isso pode ameaçar o milho. Mas, no final do dia, o risco com a China é maior, porque a China é o grande comprador de milho, de soja do mundo. Ela é a grande demandadora de soja do mundo. Trump já começou essa animosidade com a China lá no seu governo. Biden não amenizou. Ou seja, nos parece, nos fica claro que o grande inimigo norte-americano, quando a gente fala a médio e longo prazo, é a China. Nós podemos ter acordos momentâneos comerciais, mas é difícil a gente ver uma relação fraterna, amigável entre China e Estados Unidos. Isso um produtor americano que já gosta da cultura do milho, já tem afeto com a cultura do milho, ele deve crescer nessa comercialização, nesse plantio de milho ao invés de soja. Esse é um ponto. O segundo ponto é que quando você, quem conhece bem a cultura norte-americana, Corn Belt, o aporte de tecnologia no milho é maior. E por que é maior? Porque o milho é mais responsivo à tecnologia do que a soja. Em momentos de preço baixo, quanto maior produtividade eu tenho, maior resultado eu tenho. Em momentos de preço baixo, quanto maior produtividade eu tenho, menor é meu custo de produção. Ou seja, o produtor americano ele tem mais capacidade de tirar produtividade do milho que da soja. Ele é recordista mundial nas produtividades de milho. As produtividades médias americanas de milho são extremamente elevadas. As da soja são boas, mas não são tão responsivas como a do milho. Nesse cenário de incerteza, a visão nossa da Terra Agronegócio é que a área de milho ainda possa crescer acima desses 94 milhões de acres. Vai depender do comportamento da mãe da natureza, como vai ser os primeiros dias de plantio norte-americano. Se o clima for favorável, chover e permitir que essa cultura seja implantada com rapidez, esse crescimento da área de milho pode ser maior. Se chover demais no começo, o solo fica alagado, a dificuldade de plantio é enorme, isso pode fazer com que a soja cresça. O primeiro cenário é o que a Terra Agronegócio acredita. Nós acreditamos que o plantio americano vai ser mais rápido, facilitado devido às questões climáticas. Mas, de novo, previsões com mais de 10 dias, a acertatividade cai bastante. A gente falando daqui 60 dias, 70 dias, ou seja, o grau de erro é muito elevado. A gente tem que acompanhar semanalmente como os mapas climáticos estão se posicionando, mas essa é a nossa visão de mercado, como será o plantio nos Estados Unidos. Bom, Enio, a gente vai acompanhar isso bem de pertinho,
Com certeza você vai estar aqui nos fazendo companhia para nos ajudar a entender como vai ser tudo isso. Meu amigo, quero muito te agradecer pela companhia nesse dia importante para os mercados, tudo subindo e, como você falou, essa financeirização do mercado bastante evidente, todo mundo tentando entender, todos os analistas tentando entender o que está acontecendo e para onde vão todos esses cenários, como eles vão se desenhar. Obrigada, então, de trazer essa análise para nós e dar esses detalhes desses caminhos que os mercados pretendem seguir. Obrigada, Enio. É sempre um prazer estar com você e um abraço. Um ótimo restinho de semana para ti, Enio. Bom trabalho por aí, meu amigo. Até mais. Até mais. Bom, senhoras e senhores, vamos conferir as cotações, portanto, do fechamento desse pregão de 5 de março de 2025, quarta-feira, pós-carnaval, que, como eu tenho falado aqui hoje, desde o Bom Dia Agronegócio, nós continuamos normalmente, porque o Brasil do agro não para. Então vamos ver como é que ficou Chicago, números na tela para você acompanhar. Março, 9 dólares e 98 centos por bushel, 14,5 pontos de alta. Lembrando que o março já sai da tela nos próximos dias. Maio, 10 dólares e 12, 13 pontos mais 25 de alta. O julho, 10 dólares e 25, 11 pontos e meio de alta. E o agosto, 10 dólares e 21 centavos por bushel, com 10 pontos de alta. Durante o dia, o maio chegou inclusive a perder os 10 dólares, mas foi nesse movimento de recuperação que encontrou espaço para esse fôlego expressivo. Milho, preços também fechando em campo positivo. O março, 4 dólares e 41 centos por bushel, 5 pontos e 25 de alta. O maio, 4 dólares e 56, alta de 4 pontos mais 75. Julho, 4 dólares e 63, 4 pontos mais 25 de alta. E o setembro subindo um pouquinho menos, 0,75, para valer 4 dólares e 41 centavos por bushel. O trigo, 5 dólares e 30, 11 pontos e meio de alta. Mesmo ganho para o maio, que fecha com 5 dólares e 48. O julho, 5 dólares e 61, 10 pontos e meio de alta. E o setembro, 5 dólares e 78, com alta de 10 pontos mais 25. Um outro destaque desta quarta-feira foi também o dólar. O dólar caiu muito forte, tanto o dólar index, frente a uma cesta de outras moedas, quanto o dólar comercial. Aqui no Brasil, fecha com os R$ 5,76 a moeda americana e uma baixa de 2,7%. Mercado num dia bastante intenso, portanto, e claro que essa baixa do dólar bastante significativa ajudou a dar espaço, como o Enio explicou, a essa alta das commodities. O dólar index terminou os negócios de hoje com 1,3% de queda e pouco mais de 104 pontos no mercado internacional. A gente, até me faltou a voz, a gente conclui por aqui esse boletim, mas na sequência Alexander Horta chega com o fechamento de mercado completo para você, com todos os mercados que foram destaque nessa quarta-feira. E na sequência, depois do Alexander, tem estreia aqui na nossa TV Notícias Agrícolas, Conexão USA, um programa importante para você entender também como estão as nossas conexões do Brasil com os americanos e dos americanos com o Brasil. Estreia às 5h30 dessa quarta-feira e você é nosso convidado para acompanhar e continuar acompanhando a nossa programação da TV Notícias Agrícolas por aqui. Até mais!